Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus amigos. Todos sejam abençoados. E Deus é tão bom, tão magnífico, tão glorioso, que, puxa vida, Ele nos dá de graça a fé. A fé que comunica com Ele, a fé que é a ponte entre você e Deus, Ele dá de graça para todos. Não importa se a pessoa é pecadora ou é santa. Não importa se a pessoa é grega, estrangeira, judia, se ela não crê, se ela crê. Não interessa a condição social, física, moral, espiritual de qualquer um. A fé é dada para todos, indistintamente. Agora, de graça, ela é dada de graça, Deus dá de graça. Ele nos dá o poder dele para alcançarmos os nossos sonhos e objetivos. Só que, e isso é que é importante, é isso que eu quero falar. Ontem nós falamos que para você receber, para você ter fé para receber, você tem que ter fé para dar. Há pessoas que não entendem, né? A gente fala e leva para o lado negativo. Mas isso é normal porque tem muitas pessoas que são realmente maliciosas. Elas não recebem as bênçãos de Deus e também querem neutralizar ou tentar destruir a fé das outras pessoas. Mas não faz mal. Nós estamos aqui para dar para quem quer, quem quiser, quem crê. E eu queria que você soubesse, presta atenção, muitas pessoas, talvez você, talvez seja uma dessas pessoas. Com certeza tem pessoas aqui que são assim. Muitas pessoas receberam a fé de Deus para conquistar determinadas bênçãos, para conquistar bênçãos pontuais, cura divina, libertação, deixou o vício, o marido voltou para casa, a esposa voltou para casa, o filho se converteu, bênção econômica, estava na miséria, hoje tem o seu negócio próspero, bênçãos pontuais. Só que essas pessoas, por uma bênção, por menor que seja, que tenham recebido de Deus, elas pensam assim, bem, graças a Deus. Então, elas fixam na sua cabeça o seguinte, bom, agora eu vou conquistar mais, e mais, e mais. Elas pensam que, pelo fato de terem tido fé para conquistar a bênção que conquistaram, elas vão conquistar sempre as bênçãos. Basta querer. Agora eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar, porque, pô, olha aí, Deus fez isso, Deus fez aquilo, agora eu quero aquilo outro. Quer dizer, são pessoas que se iludem com a fé conquistadora. Elas têm a fé para conquistar. Só que, aí vem a grande questão, elas não têm tido fé para dar. Elas não têm tido fé para semear. Então, como é que elas vão ter fé para colher? Não tem jeito. Veja só, amiga e amigo, veja só como Deus é magnificamente glorioso, bondoso e justo. Perfeitamente justo. Há pessoas que estão amarguradas e até com raiva de Deus, porque não conquistaram tudo o que queriam. Conquistaram coisinhas, ou as primeiras bênçãozinhas, mas não conquistaram o mais importante, digamos assim.
Então elas ficam frustradas. Poxa, eu fui fiel, eu era dizimista, eu era ofertante, eu era obreiro, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo. Só que não eram de Deus. Elas eram tudo menos de Deus. Porque elas não tiveram fé para entregarem as suas vidas, para darem as suas vidas. Se você quer bênçãos de Deus, você pode ser o maior bruxo da face da terra. Se você crê na promessa dele, ele vai te dar aquilo que você creu. Ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai fazer o benefício que tem para você. Só que, se você não der a sua vida para ele, você vai ficar com apenas restrito, limitado àquela bençãozinha que você recebeu. Porque a fé não é para a gente conquistar os nossos sonhos terrenos. A fé é para a gente conquistar o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. E às vezes a pessoa conquista alguma coisinha do reino deste mundo e acha que já estão bem. Bom, agora qualquer hora que eu precisar da fé, não é assim. A fé é o poder de Deus em nós. A maior bênção da fé é que quando nós manifestamos fé em Deus, de acordo com a vontade dele, então ele faz a gente justo diante dele. Quer dizer, perdoa os nossos pecados. Ele limpa o nosso passado. Ele nos dá a paz. A paz só vem com o perdão. Havendo perdão divino, há paz. Então, a fé, amiga e amigo, não é só para receber. Especialmente, ela tem que ser oferecida, dada. Ela tem que se dar. Olha só o que Jesus fez. Preste atenção. Jesus, diz o texto sagrado, olha que legal. Pô, isso arrebenta mesmo. Isso é tão bom. Eu só em ler aqui eu fico feliz da vida. Ele diz no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: e chamando a si a multidão, Jesus, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, se alguém quiser se amparar em mim, se alguém quiser se apoiar em mim, se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção, Jesus estava falando com a multidão, inclusive os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, se você quer seguir Jesus, você tem que ter fé para, primeiro, negar a si mesmo. Você tem que ter fé para se neutralizar. Negar a si próprio, negar os seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos pessoais. Você tem que negar a si mesmo. Eu tive que negar a mim mesmo. Eu posso falar com você, eu tive que negar. Aliás, eu neguei com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, porque eu queria não apenas o que ele me desse, que ele me deu, que é a salvação, mas eu queria
passá-la para outras pessoas, comunicar para outras pessoas. Então eu tive que abrir mão dos meus sonhos e projetos pessoais para abraçar os sonhos e projetos que Deus tinha para mim, tem para todos os que querem se entregar, que querem fazer a vontade dele. Então Jesus disse, chamando a si a multidão, como os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. Quer dizer, negar a si mesmo é você negar, você se neutralizar. Você neutralizar o seu eu, a sua vontade. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm fé para receber a bênção, mas não tem fé para se negar. Não tem fé para se deixar levar pelo Espírito da fé, o Espírito Santo. Então essas pessoas ficam até com raiva de Deus, porque ficam na igreja ou nas igrejas, orando, cantando, louvando, dizimando, ofertando, etc, etc, mas elas não entregaram as suas vidas. E por conta disso, passa 5, 10, 15, 30, 40 anos, e aquela pessoa é a mesma criatura. Não mudou nada. Aquela palavra que Jesus disse, aquela palavra que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não se cumpre na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas não tiveram fé para entregar as suas vidas. Lembra que Davi disse, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada. Ou, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O original bíblico. O original é assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ou, não me faltará, melhor dizendo. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quer dizer, o meu pastor não vai me faltar. Mas, se a ovelha não quer seguir o pastor, não quer obedecer o pastor, não quer seguir a vontade, o caminho que o bom pastor traçou, o que o bom pastor pode fazer por essa ovelha? Nada. Então ela fica sozinha, ela fica lutando sozinha. E aí essa ovelha fica desgarrada, neutralizada, perdida, definhada e com raiva de Deus, porque, poxa, eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei aquilo, você sabe como é que é. Você deu tudo, mas não deu a sua vida. Você não deu a sua vida. E por isso, você não recebeu uma vida nova. Você continua com a mesma vida, os mesmos pensamentos, o mesmo coração, o mesmo espírito. Porque Deus promete dar um espírito novo, um coração novo, uma vida nova. Eis aquele que está em Cristo, nova criatura é, mas é aquele que está mesmo no Senhor Jesus, que deixou tudo, tomou a sua cruz e seguiu. Esse sim, tem nova vida, é a nova criatura. Aí, presta atenção, o texto, ele não só disse para a multidão e os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu não tenho condições de salvar a minha vida, nem você, nem ninguém. Só Jesus pode nos salvar. Então, para que eu possa ser salvo, eu tenho que entregar a minha vida para ele. Eu tenho que entregar 100%. Aí sim, ele vai me salvar. Mas se eu não entrego a minha vida para ele, eu só quero os benefícios, eu só quero receber os benefícios, como foi o caso dos 9 leprosos, só queriam a bênção da cura.
Eles receberam só o que eles queriam. Depois morreram e foram para o inferno. Já o último, ou melhor, um deles recebeu a bênção, a cura, mas voltou para seguir Jesus. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Que maravilha. Quer dizer, salvou. Ele não teve fé apenas para ser curado, ele teve fé para seguir Jesus, para entregar a sua vida para Jesus. Aí a vida dele foi salva. Então, muitas pessoas estão me ouvindo que são crentes antigos, evangélicos de igrejas tradicionalíssimas, conhecem a Bíblia melhor do que eu, mas não adiantou nada, infelizmente. Por quê? Porque não entregaram sua vida. Só Jesus pode nos salvar. Então não adianta eu querer salvar a minha vida por mim mesmo, com as minhas forças, com a minha intelectualidade, com a minha sabedoria. Não! A minha fé não dá para salvar a minha vida. Para que eu possa salvar a minha vida, eu tenho que ter fé para entregá-la para Jesus salvá-la. Aí sim ele salva. É muito legal, não é verdade? Muito bacana. Não tem jeito, minha amiga, meu amigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que você quer a salvação sem abrir mão da sua própria vida? Então, por isso você fica gemendo. Você fica aí patinando. Você fica pior do que os incrédulos, porque os incrédulos, eles já assumiram a descrença, mas há mais chance para os incrédulos serem salvos do que para você que vive naquele chove não molha, meio barro, meio tijolo. É aquele crente que vai estar para ser vomitado, aquele que é morno, sabe? O morno não é quente e não é frio. O morno é assim, é aquele, sabe, café morno? É horrível. É frio ou quente? É ou não é? Morno não é legal. A coisa morna, Jesus disse, será vomitada. Os mornos serão vomitados. Está escrito isso. Por quê? O morno é aquele que tem fé para receber, tem tido fé para receber bênçãos pontuais, mas não tem tido fé para dar suas vidas. Uma campanha de fé por tudo ou nada, uma campanha de fé que faz prova com Deus, o morno não aceita, porque ele tem medo de perder a sua vida. E Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, não só amor de mim, mas do evangelho, esse a salvará. Entendeu, amiga e amigo? Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém. Cada um tem a sua própria fé e eu respeito. Assim como a minha fé é respeitada, eu também tenho que respeitar a fé de cada um. Então, há muitas pessoas que escrevem, mandam mensagem, poxa, bispo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nhenhenhen, reclamações, lamentações, nhenhenhen, o que eu faço? Por que não acontece? Por que isso? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu fiz jejum de Daniel, eu fiquei em jejum, eu fiz o sacrifício da fogueira santa e não aconteceu. Você fez o físico, o material, e isso não é difícil. Mas não fez o mais importante, que é o espiritual. O espiritual é o que vale. É a sua vida por inteira.
Eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Enquanto não houver essa disposição fervorosa, a pessoa pode receber bênçãos pontuais. Às vezes, ela recebe bênção pela fé do pastor. Não é pela fé dela. Ela creu na palavra do pastor, ela recebeu a bênção. Mas ela não teve fé para entregar a sua vida. Jesus falando com a multidão, pessoal. Olha só, a multidão. Jesus chamou a multidão para si. Jesus chamou a multidão. Você pode imaginar a multidão. Além da multidão, os seus discípulos também. E dentre os seus discípulos estava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Ele teve fé para seguir Jesus durante um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Porque no meio do caminho, ele se corrompeu, se deixou levar por causa da corrupção. Jesus, então, chamando a multidão com os seus discípulos, diz, olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém tiver fé para me seguir, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que ter fé para negar a si próprio. Isso significa ter fé para dar, para crer, acreditar e seguir. É o casamento. Eu vou falar por nós. Quando Esther e eu nos casamos, nós tivemos fé um no outro. E por conta disso, nós entregamos a nossa vida um para o outro. Ainda que não tivéssemos condições materiais para casarmos, mas nós fomos na fé. Tomamos uma atitude, não. É tudo ou nada, ou vai ou racha. Pô, você é de Deus, eu sou de Deus, Deus é conosco. E ele vai ter que suprir as nossas necessidades. E nós passamos um perrenho, nós fomos provados, nós provamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também nos provou. E Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão e tolerância, paciência conosco, ele correspondeu às nossas expectativas. Então, amiga e amigo, muita atenção nisso. Jesus chamou as multidões, a multidão, melhor dizendo, com os seus discípulos, inclusive Judas Iscariotes, e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, tenha que ter fé para neutralizar a si próprio, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Por quê? Porque ninguém pode ganhar a sua vida. Ninguém. É impossível. Só Jesus pode nos perdoar. Só Ele pode nos salvar. Ninguém mais. Nem anjos, arcanjos, querubins, nem religião, nem o pastor, nada disso. Nem tempo de igreja, nada disso. Só Jesus para nos salvar. Então você tem que entregar a sua vida para Ele, Ele então pode te perdoar, te salvar. Aconteceu comigo. Mas qualquer que perder a sua vida, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você perde. A gente perde. A gente deixa de atender aos caprichos do nosso coração, às nossas vontades, os nossos sonhos pessoais e entregamos o pacote inteiro na mão de Deus, do Senhor Jesus. Quer dizer, perdemos a nossa vida para Ele. A minha vida era minha. Mas o dia que eu entreguei para Jesus, eu perdi a minha vida. Então, quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Eu creio que o Espírito Santo abriu o seu entendimento. Por que você é aquela pessoa que tem sido uma pessoa que tem crido na palavra de Deus? Você se diz evangélica, crente, você se diz irmão, irmã e tal, mas a sua vida não condiz com aquilo que você diz que crê, não condiz com a sua fé. Sua vida é pífia. Você é
tem sido uma pessoa fracassada espiritualmente falando. E eu creio que há pessoas que têm tido a sua vida devastada pelo inferno, porque têm vivido uma vida meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, em cima do muro. Sabe como é que é, né? Você sabe que quando a pessoa está em cima do muro, ela se esquece que aquele muro é do diabo. Então, ou é ou não é. Meu amigo, a fé é assim. Quem gostar, amém. Quem não gostar, paciência. Mas essa é a palavra. Quem tem fé para dar, tem fé para receber. Se você tiver fé para entregar a sua vida, Deus vai ter condições de fazer dela uma nova vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Que a palavra venha ao encontro da necessidade de todos vocês, todos. Porque a palavra não é minha, não é de um filósofo, não é de um grande escritor, não. A palavra é de Deus. Você já imagina? A palavra de Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Não havia nada. Mas só a palavra, quando ele disse, haja luz, a luz se fez. Veio a luz, só a palavra. Ele não fez mágica, não. Ele falou. A vida não é feita de mágicas, de sorte. Não. A vida é feita ou vinda da palavra, a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler agora, eu gostaria de toda a sua atenção, porque esse texto, como todos os textos sagrados, mas esse aqui tem um item diferenciado. Tem um item diferenciado. E eu queria que vocês pegassem o espírito dele. Jesus disse assim, aqui escrito, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Pão duro, jeito de ser pão duro. É mais ou menos assim. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O pão duro é aquele que coloca toda a sua força no seu dinheiro, nas suas conquistas. O seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é aquilo que ele vê com os seus olhos físicos. E Jesus disse, guardai-vos da avareza, porque a vida de uma pessoa qualquer não consiste na abundância do que possui. É Deus que está falando. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então propôs-lhe uma parábola dizendo, agora vamos à parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O homem já era rico. O homem já era rico. Mas a fazenda dele, propriedade, tinha produzido com abundância. E quando Jesus fala abundância, é abundância mesmo, é muita coisa, é muita quantidade. E ele, o rico,
o homem rico, arrazoava consigo mesmo, dizendo, consigo, que farei? Ele pensando com seus botões ou pensando na sua alma, com a sua alma. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho onde colocar todos os frutos que recolhemos. Então disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O homem já era rico, mas agora parece que multiplicou a sua riqueza. Multiplicou a sua riqueza. Diante dessa grandeza de riqueza, ele disse para a sua alma, e direi à minha alma, esse homem rico era egoísta, pão duro, era daquele munheca de samambaia. Direi à minha alma, olha só o que a alma queria, olha o que a alma quer. Não é só a alma dele, mas a alma do ser humano em geral. O que a alma quer, a sua, a minha, a nossa, toda, a nossa alma quer isso. É isso que ela quer, olha só. Ele, como rico, ricaço, podre de rico, ele disse para a sua alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Muitos bens para muitos anos. Quer dizer, alma, fica tranquila porque agora toda a sua vida vai ter abundância de tudo. Não vai faltar nada até a morte. Ele pensando, obviamente, numa vida longa, abastado. Então ele disse o que a alma dele queria e que a alma do ser humano quer. Descansa. A primeira coisa que a alma quer é descansar. Descansa. Descansa. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, eu daria tudo para ter 1 minuto de paz. Tudo. Porque quando a pessoa não tem paz, é a sua alma que não tem paz. Não é o corpo, é a alma. A alma que anseia a paz. Mas o próprio Deus diz que o ímpio, o pecador, não tem paz. Não tem direito à paz. A paz só é dada para os arrependidos. A paz só é possível, só é usufruído pelos que são arrependidos dos seus pecados, das suas faltas, das suas falhas. E o arrependido não é o que tem remorso, não. Arrependido é aquele que considera, pensa, poxa, eu sou uma criatura que só tenho feito coisas erradas. A partir de agora eu vou mudar de vida. E ela, então, muda de vida. Ela deixa os seus pecados, abandona e começa a viver uma vida certa. Aí ela tem paz. Aí ela tem paz.
E com a paz vem a alegria. Quer dizer, quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, Ele perdoa, Ele lava, Ele purifica. Ele faz a pessoa ter paz. E então vem o Espírito Santo e sela essa paz, dá a garantia dessa paz com alegria. Então, primeiro vem o arrependimento, depois vem a paz. Claro, quando a pessoa se arrepende, automaticamente ela é perdoada por Deus. Então vem a paz. Quando a pessoa é perdoada, ela tem paz. Enquanto ela não é perdoada, ela não tem paz. Então, por isso Deus disse, o ímpio não tem paz. Por quê? Porque o ímpio não é perdoado, ele já está condenado. Então, se ele se arrepende, então ele recebe paz. Ele recebe perdão e o perdão traz a paz. Sabe, pessoa que tem aquela dívida enorme e ela fica preocupada em pagar aquela dívida. Ela é uma pessoa correta, é uma pessoa digna, mas a dívida não lhe deixa em paz. Então, ela tem que pagar a dívida. Às vezes, ela pede dinheiro ao agiota para pagar aquela dívida com o banco, com seja lá quem for. Só que fica devendo o agiota, quer dizer, ela não vai continuar não tendo paz. Enquanto a dívida não for eliminada, ela não vai ter paz. Assim também é com Deus. Enquanto o ser humano não tiver a sua dívida perdoada, lembra na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Perdoa. Como é bom ser perdoado, não é legal? Não é verdade? Pois bem, mas também nós temos que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, voltando aqui à parábola, Jesus diz que o homem rico disse, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, quer dizer, tenha paz. Come. Outro prazer da alma, comer. Paz, primeiro paz, depois comer. Todo mundo gosta de comer. Bebe, todo mundo gosta de beber. E folga, quer dizer, divirta-se. Viva a vida. Curte a vida. Faz tudo que você quer, alma. Porque você tem garantido aí muitos e muitos anos de vida. Esse é o pensamento do tolo, do louco. Porque Deus lhe disse, mas Deus lhe disse, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, vai tirar tudo da alma. Toda a riqueza, toda a garantia para muitos anos. Vai tirar o descanso, vai tirar a comida, vai tirar a bebida, vai tirar a alegria, o prazer, os prazeres da carne. Vai tirar tudo. Vai tirar a alma. Vai tirar a alma. Esta noite te pedirão a tua alma. Não é a tua riqueza, mas a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, disse Jesus, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus.
É rico para o mundo, para os outros, mas para Deus ele não é rico. Então, quando nós tratamos da alma, às vezes a alma não tem muita coisa, tem pouquinho. O que existe de pobre, soberbo, orgulhoso, pedante, também existe de rico, pedante, orgulhoso, vaidoso, etc. Então, qualquer pessoa que se agarra a qualquer coisa, não só ao dinheiro, mas a qualquer coisa dessa vida, um dia vai perdê-la. Eu lembro, eu pensava muito, puxa vida, o dia que eu perder a mamãe, meu chão vai se abrir. Mas quando eu conheci Jesus, com 19 anos, a mamãe deixou de ser a minha riqueza. Ela deixou de ser a minha riqueza. Agora a minha riqueza era o meu Senhor Jesus, que havia me dado a paz, que havia me dado a segurança, o pão nosso de cada dia, que havia me dado a água da vida, que havia me dado a alegria, prazer de servi-lo. Quando a mamãe partiu, eu fiquei perfeitamente conformado, não fiquei desesperado, nada disso. Eu fiquei consolado, confortado, porque o Espírito Santo me confortou. Já havia me confortado, porque ela ficou doente e, enfim, e viria mesmo falecer. Assim também, penso eu, são as demais pessoas. Todo ser humano pensa assim, puxa, se eu conquistar, se eu tiver dinheiro, eu vou garantir o meu futuro toda a minha vida, toda a minha vida. E vou dizer para minha alma, olha, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. É o que a alma deseja. Quando uma pessoa pensa que alcançando essa segurança, porque esse descanso aqui é uma segurança para o futuro, não tem medo da miséria que vem, dos problemas, não, tem dinheiro para sustentar. Então, esse descanso aqui é a segurança pelo resto da vida, comida pelo resto da vida, bebida pelo resto da vida e diversão. Tudo isso aí é o que a alma humana deseja, a alma perdida tem o seu foco. Mas uma pessoa que pensa assim, aos olhos de Deus, ele diz louco. Aos olhos de Deus é louco. Louco. Você sabe que o louco é débil mental. O louco não pensa. O louco é louco. Sua cabeça está fora do lugar. Assim são as pessoas, as almas deste mundo. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você já imaginou, amiga e amigo? Vamos imaginar que nós, um de nós, ou todos nós, sejamos como esse homem aqui, rico, muito rico, e que, por acaso, ganhou na loteria, ganhou e ficou trilionário. E então, porque tem o seu foco, o seu coração no tesouro, nas coisas desse mundo, diz para sua alma, olha aí, alma, pode ficar à vontade, pode deitar e rolar, pode gozar a vida à vontade,
Não fique preocupado com nada, porque não vai faltar nada para você, por toda a sua vida. Mas, e se ouvir aquela voz, louco, na sua consciência, se ouvir aquela voz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O que vai acontecer? Você não vai saber fazer nada, vai ficar por aí. Assim aconteceu com todos os homens, mulheres, as pessoas famosas, ricas, poderosas, presidentes, reis, imperadores, governadores, presidentes, prefeitos. Isso aconteceu com todas as pessoas no passado. Um dia passaram. Mas eram loucos. Eram loucas. Porque pensavam apenas nesse miudinho de mundo tão insignificante. Pessoas que se tornaram ricas para o mundo, mas não para Deus. Para Deus continuavam pobres e miseráveis. Pense bem, minha amiga e meu amigo. O maior investimento que alguém pode fazer para a sua vida é a sua alma, é a salvação da sua alma, é ela ser rica com Deus, porque este vive este mundo em paz, porque tem a sua consciência lavada no sangue do Senhor Jesus. Tem sua alma lavada e paz, porque tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem paz, fica em paz. Quando não se tem comunhão com Deus, não tem paz, não há paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso. Por isso que as pessoas entram nas drogas, se perdem nas drogas. Por isso que as pessoas são depressivas, por isso que as pessoas são ansiosas, por isso que as pessoas têm a dor do vazio na alma. Por isso, porque a alma está sedenta, a alma não quer isso, não. A alma quer descanso, a alma quer paz, mas a paz depende do perdão, depende do Pai, do Deus da paz. E se a gente não cuidar de fazer a vontade de Deus, não vamos ter paz. Quando você vê uma pessoa triste, abatida, tudo dá errado para ela, é porque não tem paz. Tudo dá errado porque a partir de dentro dela não tem paz. E tudo que ela faz, todas as suas atitudes, suas escolhas dão errado. Dão erradas. Por quê? Porque ela está com o seu foco na satisfação da sua alma. Mas a alma só é satisfeita quando ela encontra paz. Quando ela tem paz. Naturalmente ela tem alegria. E se tem alegria, naturalmente ela é feliz. Ela não depende de pessoas, de coisas, para ser feliz. A alma dela está nas mãos de Deus, então ela tem paz, ela tem alegria, ela é feliz, de verdade. Quando a pessoa, por exemplo, nesse jejum de Daniel, está buscando o batismo com o Espírito Santo, é porque ela tem consciência que Jesus já salvou, já lhe perdoou, mas ela quer a garantia, ela quer o selo
de Deus, de que realmente ela é dele. Ela é de Deus. Ela quer essa garantia. Então ela busca o batismo com o Espírito Santo. Então Jesus veio e fez o trabalho de levar os seus pecados para o túmulo, sofrer por eles, pagar o preço por eles. O Espírito Santo vem e sela, garante dentro dos arrependidos que ele é de Deus, ou que eles são de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, vai nessa fé em busca da riqueza maior, a riqueza que dura por toda a eternidade, que garante uma alma em paz, descansada, feliz, garante o futuro da alma, não por muitos anos, mas por toda a eternidade. Aleluia. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Mas quem tem o Espírito Santo tem a convicção, a certeza, a alegria, o gozo de que tem depósito bens para toda a eternidade, que é a sua salvação, garantida pelo próprio Deus. Então não tem nada mais precioso, nada mais grandioso, nada mais rico do que a salvação da alma. Aqui para nós, você acha que eu sou estúpido? Você me considera uma pessoa assim, um esperto, um espertalhão, ou estúpido, ou seja lá o que for. Minha amiga, meu amigo, quando eu conheci Jesus, eu abri mão da minha vida, dos meus sonhos, abri mão dos meus projetos pessoais. Eu coloquei toda a minha vida no altar, toda a minha vida. E quando conheci Jesus pessoalmente, que o Espírito Santo nos apresenta, eu não quis outra coisa senão levar outras pessoas a esse conhecimento. Então, essa é a minha gana, esse é o meu foco. Porque enquanto estiver aqui nesta terra, eu vou lutar com todas as minhas forças para levar pelo menos mais uma pessoa comigo para a eternidade. Porque não tem preço o valor de uma alma. Não tem preço, não tem preço. Por isso, o nosso Senhor veio ao mundo e veio para salvar, resgatar a nossa alma. Ele cura, ele liberta, ele faz milagres, ele dá pão para o faminto, dá água para o sedento. Ele faz atender às necessidades físicas aqui da terra. Mas ele não veio para isso, ele veio, sobretudo, para resgatar essa alma. Resgatá-la, arrancá-la das mãos do inferno. Então, quando isso acontece, essa é a nossa alegria, esse é o nosso salário. É algo que transcende o entendimento. Eu sei que, quando falo assim, as pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus sequer, elas não entendem nada, elas entendem tudo errado, elas não compreendem nada, zero. Nem adianta discutir, não adianta nem discutir, responder, não adianta. Porque a salvação é uma revelação, você sabia? A salvação é uma revelação de Deus, pessoal, para cada um que é salvo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, se assim Ele permitir. Graças a Deus.
Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus, o verdadeiro, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas na vida dos que nele creem, na vida dos que nele creem, com certeza. Então, falamos ontem sobre o amor do mundo e o amor do Pai. Quando nós lemos o texto de João, 1 João, capítulo 2, ele começa o texto dele, nesse capítulo, falando filhinhos. Ele fala para os filhos na fé. Ele fala com carinho. Ele fala com amor. Ele fala com paciência, mas não deixa de apontar o erro, o pecado daqueles que são rebeldes, aqueles que são desobedientes, aqueles que não creem em Deus, claro. Então, ele diz para os fiéis o que é trigo, puro trigo. Ele diz para os que são trigo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quer dizer que a gente não pode amar o mundo em hipótese alguma, nem o que o mundo tem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é o Espírito Santo. Aí está a razão e responde aquelas pessoas, todas as pessoas que dizem: ô bispo, eu já fiz a vigília, eu já vi a vigília de pijamas, eu fiz já a vigília 3 horas da manhã, eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz meus propósitos, eu já fiz de tudo e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado. Como é que o Espírito Santo não veio sobre mim? Aí está a razão. Você pode, às vezes, nem viver no pecado, mas você ama o pecado. Aí pronto, já era. Não é forte isso? Você pode não amar o pecado, mas você vive no pecado. Ou você pode não viver no pecado, mas você ama o pecado. Você gosta dele. Você tem prazer nele. Qualquer coisa que o mundo oferece e que você se apaixona, que você gosta, que você... Não é você não, qualquer um de nós. Ele está falando para todos nós. Eu também estou incluído. Ele fala para todos nós. Não ameis o mundo. E o que significa amar o mundo, o bispo? Aí ele fala aqui. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala, o que há no mundo? Concupiscência da carne, quer dizer, desejos da carne, cobiças da carne, cobiças sexuais. Por exemplo, a pessoa, às vezes, fica horas e horas na internet buscando sensações, emoções sexuais. Gosta daqueles sites podres, pornográficos. É uma cobiça. Só porque cobiça, só porque deseja, só porque gosta, já era. Não foi isso que Jesus falou? Jesus disse: se olhares para uma mulher com má intenção, com intenção, já pecaste contra ela, contra Deus, melhor dizendo. Só por olhar, já que caíste em tentação.
Então, o que há no mundo, o que o mundo oferece? Concupiscência da carne, cobiças sexuais. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. São as cobiças dos olhos. E um dos maiores problemas do ser humano é querer ser ou se posicionar de forma que a pessoa que está fazendo sucesso, que é influenciadora, a pessoa que ostenta riquezas, que ostenta barcos, aviões, joias, lugares, viagens e etc. e tal, essas pessoas aparecem na internet. Todo mundo, nem que seja por alguns minutos ou segundos, todo mundo quer aparecer. E aí o que acontece? As pessoas bobocas ficam desejando a mesma coisa. Só que essas pessoas bobocas que desejam aquilo que os outros têm, que cobiça o que os outros têm, não sabem que aquelas pessoas que fazem sucesso fizeram pactos com o diabo e fazem sucesso por um tempo, por apenas um pouco tempo. Depois se matam, vivem, enfim, você sabe como é que acontece. Aquele sucesso acabou. Acaba, e aqueles que se agarraram, se afeiçoaram àqueles que fazem sucesso, entre aspas, deixam seus discípulos pelo mundo afora. Concupiscência dos olhos, desejo, cobiça dos olhos. Os olhos não se cansam de ver, a própria Bíblia diz isso. Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, que é a vaidade. A vaidade, o que é vaidade? A vaidade, ela vem da palavra vanitas, que é latim, que significa qualidade do que é vão, qualidade do que é inútil, qualidade do que é fútil, qualidade do que é ilusório. Tudo neste mundo é ilusório. Tudo neste mundo é ilusório. Mas as pessoas gostam de ostentar ou querer curtir ou usar aquelas coisas que não trazem benefício nenhum espiritual. São coisas que o mundo oferece. Então, as pessoas que estão fixadas, vidradas, fissuradas na concupiscência, na cobiça dos olhos, da concupiscência da carne, e também nas vaidades, na soberba da vida, não são do Pai, são do mundo. E o mundo passa. Ele diz, e o mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse não passa, nunca. Permanece para sempre, porque faz a vontade do Pai. Portanto, ou você agrada a sua carne, seus olhos, seu coração, seus desejos, ou você agrada a Deus. Das duas, uma. Se você quer permanecer, agrade ao Pai. É o que está escrito aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não morre, nunca. Aí, mais adiante, ele fala assim, filhinhos, outra vez, falando para os cristãos, os seguidores de Jesus, os fiéis. É já a última hora. Filhinhos, é já a última hora.
é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João, o apóstolo do amor, ele alerta para os anticristos que surgiram naquele tempo. E por causa desses anticristos que surgiram naqueles tempos, que foram há 2000 anos atrás, ele diz, já é a última hora. Aí você pergunta, mas o bispo, me tira uma dúvida. Há 2000 anos, o apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse, já é a última hora. Como é que pode? Passaram-se 2000 anos e aquela última hora já acabou. Não. É porque você talvez não tenha a informação preciosa de que para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Lá em Salmos, no Salmo 90, está escrito que para Deus 1000 anos é como um dia. Também lá Pedro, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3:8, diz que para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos, para Deus. Então, João estava certo. Ele estava falando a última hora. Ele não estava falando o último dia, estava falando a última hora. Ainda. É mais forte ainda. A última hora. Aí ele diz, ele identifica essa última hora de oportunidade para a pessoa ser salva como com os testemunhos que existiam, que surgiram naqueles tempos, de pessoas que um dia abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo e depois viraram a casaca. E, ao invés de crer no Senhor Jesus e continuar firmes, essas pessoas deixaram a fé e se tornaram até anticristo. Quer dizer, tudo que Jesus mandou fazer, eles fizeram ao contrário. Esse é o anticristo. Anticristo é aquilo que, tudo que Jesus era, a pessoa passa a ser o oposto, o próprio diabo. Ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Portanto, ou por onde conhecemos que ele identifica que essa manifestação de muitos anticristos naquela altura já era a última hora. Aí continua dizendo, saíram de nós, quer dizer, eram cristãos, eram fervorosos como nós, mas não eram de nós. Quer dizer, saíram de nós, mas não eram de nós, que é o que acontece muito na Igreja Universal do Reino de Deus e também em outras e tantas igrejas. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. E é o que nós temos visto. Aqueles que são de Deus, que são do Senhor Jesus Cristo, estes permanecem para sempre. Que é o que está escrito. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que não faz, pode até fazer a obra de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então, ou pensar que faz a obra de Deus, mas não faz, porque não faz a vontade de Deus. Mas aqui, ele está identificando que esses que aparentemente faziam a obra de Deus, mas não faziam, eles se tornaram piores do que entraram.
Eles se tornaram anticristos. E João diz, olha, isso identifica que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E é isso que acontece muito na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não falo pelos outros, mas eu falo pelo que eu sei, que nós temos visto. Isso aqui se confirma na Igreja Universal do Reino de Deus por todo mundo, infelizmente. Então, para João, era um sinal, um sinal da vida do anticristo. E eles já eram, digamos assim, os precursores do anticristo, porque eles saíram do meio cristão e se tornaram anti-Jesus. Então é a última hora. E agora nós estamos vendo isso na igreja. Todo dia nós temos visto essa situação caótica, triste. E é um sinal, um dos sinais que Jesus está vindo, que o anticristo vai se manifestar. Mas primeiro Jesus vai arrebatar a sua igreja. Falaremos sobre isso numa outra oportunidade. Mas nós estamos vendo outros sinais. Não são só esses anticristos que surgiram no nosso meio, que têm surgido no meio cristão, que são um sinal da última hora, mas também as guerras que estão para acontecer, que já estão acontecendo e que vão ser aceleradas, vão ser aumentadas. Eu não sei até que ponto, mas tudo está apontando para uma terceira guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mataram muitas milhões de pessoas. Por exemplo, no Holocausto, só no Holocausto, 6 milhões de judeus, só no Holocausto. Imagine os que morreram nas batalhas. Eram sinais da volta de Jesus. São sinais da volta de Jesus. Não se esqueça, para Deus, 1000 anos é como um dia. Agora, imagine uma hora, a última hora. João está falando da última hora, quer dizer, os tempos finais que restam para a humanidade. E vale a pena a gente mencionar isso para que você que está nos assistindo, que tem nos assistido e que quer permanecer para sempre com o Senhor Jesus, quer salvar a sua alma, minha amiga, meu amigo, então você tem que priorizar a vontade de Deus na sua vida. Priorizar o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. O que não é a vontade de Deus é o pecado, é a vida errada, desregrada, é a vida desordenada, sabe? A pessoa viver na libertinagem, é viver sem ordem, sem disciplina, sem nada. Por isso, Deus instituiu o casamento. Ele instituiu o casamento ordeiro, o sexo ordeiro, o sexo conjugal, não o sexo de prazer, mas o sexo conjugal, quer dizer, o sexo que surge do casamento. Se a pessoa quer ter a sua vida seguindo ordeiramente a vontade de Deus, depois que ela se entrega para Jesus, depois que ela se converte a Jesus, depois que ela se arrepende dos seus pecados, é batizada nas águas e o céu se abre e ela recebe o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai cuidar é do seu casamento, do seu matrimônio, para que ela venha ter uma parceiro, uma pessoa que venha fazer par com ela
para ajudá-la nos dias difíceis que nós vivemos. E eu posso falar por experiência pessoal, porque quando jovem, a gente sabe como é jovem, né? Sonha um monte de coisa. E, enfim, depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha prioridade foi achar a pessoa certa para fazer par comigo, para completar a minha vida, para que eu pudesse, então, estar pronto para servir ao meu Senhor. Então, Deus apontou a Esther e nós casamos, graças a Deus, somos muito felizes. E isso, amiga e amigo, é o que eu coloco como exemplo, como referencial para você que está desejando ser feliz. Ninguém consegue ser feliz, Deus falou, né? Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E realmente não é. A solidão é uma coisa horrorosa. Mas o diabo arranjou um marido ou uma mulher, marido não, mas arranjou um homem ou uma mulher para todo mundo, que é a internet. A internet tem o lado bom que faz a gente comunicar as coisas de Deus, mas também tem o lado negativo, que faz mostrar o que não presta. Então, muitas pessoas se casam com a internet, com o seu computador, com o seu tablet, enfim, e ficam ali, ou o seu telefone móvel. São vidradas nas coisas do mundo, vidradas na concupiscência da carne, vidradas na concupiscência dos olhos, vidrada na concupiscência da vida, a vaidade da vida. E aí elas arranjam essas companhias e ficam sós, mas na ilusão dos seus olhos, da sua visão. Então, amiga e amigo, sabe o que está acontecendo? No final das contas, é a última hora. Jesus está às portas. Se João falou a última hora, há 2000 anos atrás, eu penso que nós estamos vivendo o último minuto. O último minuto. Porque os sinais dos tempos estão aí para todo mundo ver. Jesus fala isso no capítulo 24 de Mateus. Leia com atenção, você vai ver, os sinais estão aí às portas para quem quer. Quem quiser ver o que Jesus falou, o que ele profetizou, é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Mais do que a menina dos seus olhos, cuide da sua alma, minha amiga, meu amigo. A sua alma vive eternamente. Se vai viver eternamente com Deus, ou longe de Deus, onde está, ou melhor, estão os inimigos de Deus, não sei. Isso é você que decide, você que escolhe. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento e colocar temor dentro de você para que você possa, então, cuidar da sua salvação, que é a coisa mais preciosa que existe na face da terra para o ser humano. E Jesus disse que é comparado a um tesouro. É o tesouro oculto no campo. Que uma pessoa, tendo achado, esconde, volta, vende tudo, desfaz de tudo que tem e compra aquele campo para ter aquele tesouro à sua disposição, que é a salvação eterna. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos vocês. E hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos a busca, a oração, a intercessão para as pessoas interessadas em receber
o Espírito da vida, o Espírito da direção, o Espírito guia, o Espírito Santo. É o único capaz de fazer-nos enxergar, entender, compreender o que significa a salvação da alma. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.